Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus é maravilhoso. Estamos aqui mais uma vez para estar meditando aqui na continuação, do livro de Josué. Hoje, capítulo 8, 35 versículos, Título: Destruição de Ai. Oh, maravilha. Versículo 1 fala assim: Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Vemos essas mesmas duas frases, Deus falou para ele lá no capítulo 1 e falando novamente, aleluia. Toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te sobre Ai, olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, a sua cidade e sua terra. Irmãos, Deus falando, te dou nas tuas mãos. Deus já tem dado para você e para mim, irmãos, a vitória. Deus já tem dado para nós aquilo que nós queremos e precisamos. Precisamos aprender com Josué e aqui o povo de Israel, irmãos, que não podemos separar. Vimos no capítulo 7, que está aí no canal para a glória de Deus, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, que eles precisaram reparar erros. Na caminhada, irmãos, vem erros, vem falhas, vem imperfeições, que temos que reparar, corrigir, perdoar e não fazer mais, para que a vitória ela venha assim acontecer, porque ela já é dada por Deus, irmãos, para que ela aconteça na nossa vida, aleluia. Versículo 2: Farás, pois, a Ai e ao seu rei, como fizeste a Jericó e ao seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado, põe em emboscada a cidade por detrás dela. Irmão, se Acã não fosse ganancioso, apressado, tem um ditado popular que faz assim: com apressado come cru. Ele tinha vivido isso aqui, irmãos. Ele tinha também comido e tinha tido a oportunidade, igual fala aqui o versículo 2, Tomareis os seus despojos e o seu gado. Teria tomado os despojos, a riqueza, o gado, não teria sido corrigido, disciplinado pelo Senhor da forma que foi. Versículo 3: Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valorosos e enviou-os de noite. Irmãos, você vê aqui uma coisa que é importante, irmãos. Quando nós ouvimos Deus falar, Deus mandar, Deus orientar, Deus dizer na sua palavra algo, e quando o homem fala, os irmãos falam por quê? Porque no capítulo 7, Josué foi dar ouvido aos espias que ele tinha enviado. Não era a voz de Deus, irmãos. Fala assim, mas estavam junto ali. Estavam junto na batalha, no dia a dia. Mas, irmãos, não era a voz de Deus. Era uma intenção deles, do coração. Uma experiência que eles tinham de vida. Mas não era a direção de Deus. Irmãos, ouça Deus te dizer. Irmãos, não é para dar ouvido para mãe, pai, concernente a algo que venha ter que tomar uma posição espiritual na obra de Deus, na sua vida, que Deus tem que te dar uma direção. Mesmo que o pai e a sua mãe te dê conselhos bons, ouça, mas espere Deus te dizer. Às vezes, irmãos, não é para ouvir nem a esposa e a esposa não o esposo, porque assim fez Abraão. Deus falou: sacrifica o teu filho. Abraão não participou a Sara. Não participou, irmãos. Ele foi até o final, aguentou e Deus o honrou, irmãos. Aleluia. Então, há momentos que é você e Deus, você tem que ouvir. Na fé, na certeza, na confiança que o Senhor te disse e falou. Aleluia. Irmãos, não é para ouvir pessoas, é para ouvir o próprio Deus, irmãos. A orientação dele, a inspiração dele, do Espírito Santo. Oh, glória, aleluia. Deus maravilhoso. Versículo 4: E deu-lhes ordem dizendo: Olhai, ponde-vos emboscadas contra a cidade, por detrás dela, e não vos alongueis muito da cidade, e estai todos atentos. Olha, irmãos, coloque as emboscadas, mas ficai atento. Irmãos, uma coisa que é importante na nossa vida é ter atenção, vigilância, em todo momento. Irmãos, em todo momento, o soldado tem que estar pronto para sair à guerra a todo instante. Eu vejo pessoas dizendo na igreja, irmãos, fala assim: Deus tem misericórdia.
não estava preparado para falar hoje, não estava preparado para louvar hoje, não estava esperando essa oportunidade. Irmão, tem que estar pronto. A Bíblia diz: estáis sempre preparados. Desculpa de preguiçoso, desculpa quem não está lendo, quem não está orando, quem não está buscando, quem não está vigiando, quem não está se atentando pela palavra. Estais atentos, igreja, aleluia. Versículo 5. Porém, eu e todo o povo que estava comigo nos aproximaremos da cidade. Será que quando nós sairemos ao encontro, antes fugiremos diante deles? Versículo 6. Deixai, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porquanto dirão: fogem diante de nós, como antes, assim fugiremos diante deles. Aqui era uma estratégia militar, irmãos. Deixa eles virem, saiam correndo para que eles venham atrás. Tinha uma estratégia, tinha uma direção. Ah, irmão, mas você vai ver nesse capítulo, lá no versículo 25, que eram só 12 mil homens. Israel estava com 30 mil. E tinha muito mais lá com eles. Mas era uma estratégia de Deus, irmãos. Não vá pelo seu achismo humano, seu pensamento humano. Deixa Deus te orientar. Versículo 7. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos dará nas vossas mãos. Estratégia. 8. E será que tomado a voz da cidade, queimá-lo-eis, conforme a palavra do Senhor fareis, olhai que eu vos tenho mandado. Irmãos, era para tomar a cidade e queimar. Exterminar todos da cidade, irmãos. Era a segunda cidade cananeia que Israel ia para ser tomada. Irmãos, vocês vão ver nos versículos que vão suceder os próximos, nos capítulos, que o povo, a cidade de Betel, que é muito citada na Bíblia, né? Então, lá a experiência de Jacó, tudo, Ai estava ali junto com Betel ali, irmãos. Ai quem? O povo cananita que estava instalado ali na cidade próximo de Betel ali. Isso é maravilhoso, irmãos. Versículo 9. Assim Josué os enviou, eles e foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai. Olha para os irmãos ver. Ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Irmão, passou aquela noite acordado, orando, falando com Deus, vigiando. Irmãos, há momentos, irmãos, o sono é importante, mas há momentos que nós temos que clamar, irmãos. Deus nos desperta para orar, para vigiar, para ter algo novo, receber algo novo, ter algo novo de Deus para dar, irmãos. Isso é maravilhoso. Que de graça recebeste, de graça dás, diz a palavra. Versículo 10. Levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele, os anciãos de Israel, adiante do povo contra Ai. 11. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e aproximaram-se dele, chegaram de fronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Irmãos, naquela região geográfica. Versículo 12. Tomou também uns 5.000 homens, e pô-los em emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. 13. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. Olha, irmãos, os 30.000 estavam divididos em pontos estratégicos. Irmãos, líder, homem e mulher de Deus, tenha intimidade com o Senhor, tenha direção com o Senhor. Irmãos, Deus quer que você saia das quatro paredes e você vai buscar o povo que está lá fora, irmãos. Você tem estratégia, tem a direção. Você tem um lugar que Ele colocou você ali. Irmãos, esparrama o povo, irmãos, para evangelizar, para pregar, para orar, para panfletar, para convidar as pessoas. Irmãos, esteja atento, irmãos, a direção que Deus vai te dar. Aleluia. Versículo 13. Ou 14. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel, ao combate, ao tempo determinado, defronte das campinas. Porém ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Olha, irmãos, versículo 15. Josué, pois todo o Israel fingiram estar feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Irmãos, era estratégia, irmãos, militar. Aleluia. Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir. E seguiram Josué, foram afastados da cidade. 17. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram Israel. Olha, irmãos,
Deus sendo com eles. Quando você ouve, quando você atende, quando você obedece, quando você segue a direção de Deus, irmãos, Deus ele honra a sua fé. Deus ele honra o seu posicionamento de fé, irmãos. Aleluia. Versículo 18. Então disse o Senhor, disse Josué: estende a lança que tens nas mãos para Ai, porque a darei na mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. 19. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar. Estendendo ele a sua mão, correram e entraram na cidade e a tomaram. Apressando-se, puseram fogo na cidade. Ai começou a ser destruída, irmãos. Deus honrou aqui o seu povo. Deus honra você, irmãos. Nessa labuta, nessa peleja, nessa luta, nessa aflição, nessa angústia, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. Versículo 20, virando-se os homens de Ai para trás, olharam e viram que a fumaça da cidade subia aos céus, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra que os seguiam. 21, e vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomar a cidade, que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Irmãos, era hora de ferir, era hora de avançar, era hora de conquistar, aleluia. Versículo 22, também aqueles da cidade eles saíram ao encontro, assim ficaram no meio dos israelitas, um de uma e outros de outra parte, feriram-nos, até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Todos foram mortos de Ai, irmãos. Porém, ao rei de Ai, tomaram vivo e trouxeram Josué, como eles fizeram com o rei de Jericó. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai, no campo, no deserto, onde tinham seguido, e havendo caído sobre todos os fios da espada, até serem consumidos, todo o Israel foi para Ai, e feriu ao fio da espada. 25. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. 26. Porque Josué não tirou sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente todos os moradores de Ai. Irmãos, nós lembramos lá do episódio de Êxodo 17, quando a mão de Moisés foi sustentada por Arão e Ur. Enquanto a mão de Moisés estava erguida, Deus deu vitória para o povo. Irmãos, Josué ficou com a lança estendida, irmãos, aleluia, e Deus deu vitória completa ao povo, aleluia. 27, então somente os israelitas saquearam para seu gado os despojos da cidade, né? Nessa agora ocasião foi permitido fazer isso, irmãos. No capítulo 7 não, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado Josué. Queimou-se, pois, Josué a Ai e a tomou num montão de perpétuo em ruínas até o dia de hoje. Irmãos, quem for lá em Israel vai ver esse algo, irmãos, histórico lá, esse acontecido lá, vai ver lá como sinal do que Deus fez, aleluia. Versículo aqui 29, e o rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado ao madeiro, e lançaram à porta da cidade, e levaram sobre ele num grande montão de pedras até o dia de hoje. Irmãos, não poderia passar de determinado horário essa situação, porque estava ordenado na lei, irmãos, aleluia. Aqui nós vamos entrar no versículo 30, onde fala adoração em Ebal. Irmãos, adoração, irmãos, o povo adorava o Senhor, o povo adorava a Deus, e hoje a ordem do Senhor é para você e para mim o adorá-lo em espírito e em verdade. Versículo 30, então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. 31, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro. Ofereceram sobre ele o holocausto do Senhor e sacrificaram ofertas pacíficas, né, irmãos, de agradecimento, de louvor, de adoração. Oh, aleluia! Por essa tão grande vitória que Deus tinha dado para o seu povo. Irmãos, você tem adorado o Senhor? Antes mesmo de você receber a sua vitória, adore Ele, agradeça a Ele, busque Ele, louve Ele,
bendiga o nome deles. Fala assim, irmão, isso é coisa de louco, isso é fé, irmãos. Isso é gratidão a Deus, aleluia. Versículo 32, também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que havia escrito diante dos filhos de Israel. Olha, irmãos, maravilha. 33, e todo Israel com seus anciãos, os seus príncipes, os seus juízes, estavam de um e do outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levaram a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. 34, irmãos, olha que importante. E depois leu em voz alta todas as palavras da lei, bênção e maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Deuteronômio 27, 28, 29, foi lido. Todo o povo parou e ouviu. Irmãos, temos que ter um amor no nosso coração, uma dedicação a Deus, uma entrega a Deus todo dia, irmãos, de ler a sua palavra, de meditar na sua palavra, de persistir em ler, em meditar, ler, buscar em Deus a orientação para tudo que viemos fazer, irmãos. E o 35 nós estamos encerrando aqui para a glória de Deus, o capítulo 8. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Irmãos, até os estrangeiros que estavam no meio do povo de Israel liam, ouviam, participavam, irmãos, das aulas, dos estudos. Ah, irmãos, fala assim, onde está isso na Bíblia? Torá, irmãos. Torá significa ensino, aprendizado. Até eles participavam do que era lido, falado, ensinado, irmãos, na lei de Moisés. Ah, irmãos, nada pode ficar, a igreja não pode ficar, o povo de Deus não pode ficar, irmãos, sem ouvir a palavra, sem aprender a palavra, sem ler a palavra. A vitória vem em ler a palavra, a vitória vem em persistir na palavra, a vitória, o crescimento seu vem em conhecer a Deus, irmãos. O povo perece e erra por falta de conhecimento. Leia, irmãos. O intuito aqui do canal, irmãos, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, é lermos ela toda a Bíblia, versículo por versículo, aqui meditarmos, comentarmos, aprendemos juntos a palavra do Senhor. É para isso, irmãos. Irmãos, não estamos aqui interessados em números de participantes ou até mesmo de curtidas, não, irmãos. É necessário, irmãos, para o canal estar sendo bem visto, para que pessoas sejam evangelizadas, sejam alcançadas por Deus. Você tem consciência disso. Aleluia. Pedimos aqui com muita humildade, mas o intuito nosso aqui, irmãos, é que uma alma só, se vier a se converter ou se voltar ao Senhor, irmãos, todo esse trabalho que é feito para a glória de Deus aqui vai ser, sim, irmãos, valorizado, aceito. Vamos ficar felizes, irmãos, se uma alma só se render aos pés do Senhor, amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Irmãos, Josué capítulo 8 encerrado, compartilhe aí com seus contatos, nos ajude a fazer a obra do Senhor, deixa aí o joinha, irmãos, para o canal estar sendo bem visto e o nome do Senhor está sendo glorificado através da nossa vida, porque o canal é nosso, é seu também, amém? A paz do Senhor Jesus.